Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um culto online aqui durante essa quarentena, que já vai acabar em nome de Jesus. Voltaremos aqui ao nosso culto normal e vai ser um culto lindo, irmãos. Aquele culto de celebração, todo mundo aqui, quando acabar essa quarentena. Por enquanto vamos continuando por aqui no modo online, né? Que você possa ser abençoado aí na sua casa, que você possa, em nome de Jesus, fazer seu culto aí com os seus. E eu vou convidar você agora, aqui nesse culto de sexta-feira, a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus 12, do 1 ao 3, que diz assim, Hebreus 12, do 1 ao 3. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas, mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo da vista. Aquele fim jubiloso com Deus, ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo, agora está lá no lugar de honra ao lado de Deus, seu Pai. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história, da longa lista de hostilidades que ele enfrentou e será como uma injeção de adrenalina na sua alma. Amém? Vamos orar? Ore com o seu irmão em casa, com o seu filho, né? Ore com a sua família, aproveite esses momentos de oração para ficar perto deles. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, é um privilégio estar na sua casa, mais um culto aqui, mesmo que seja de forma online, que o Senhor possa, Senhor, usar grandemente a pregadora dessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, que isso possa acabar logo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor? Irmãos, graça e paz. Vamos louvar ao nosso Deus que é poderoso, nosso Deus que é eterno. Ele realmente é o começo e o fim. Ele está no controle de tudo. E nós precisamos saber que o nosso Deus ele é onipresente. Ele está aqui você agora, ele está aqui com a gente. Porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. Ele continua sendo Deus e sempre será. Nós estamos e passamos. Nós um dia somos, outro dia não somos nada, mas ele é eterno. E é esse Deus que nós temos que nos derramar.
Amém, irmãos? Vou chamar agora a nossa irmã Michele aqui, que vai trazer a palavra dessa noite. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez, graça e paz, amém? Bom estarmos na presença do Senhor, bom sabermos que a sua palavra é imutável, né? Ela é a mesma ontem, é a mesma hoje e será a mesma eternamente. É nisso que nós precisamos basear a nossa vida, na palavra de Deus. Ela não muda, então pode ser que hoje a minha vida esteja de um jeito, pode ser que amanhã esteja de outro jeito, mas eu tenho um livro seguro que é a palavra de Deus, para basear a minha vida e ouvir, como diz a palavra do Senhor. Nós não vamos nem olhar para a direita, nem para a esquerda, nós ouviremos o Espírito de Deus dizendo: este é o caminho, segue ele. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos ler a palavra de Deus. Somente com ela nós teremos vitória. Queridos, que Deus colocou no meu coração para compartilharmos hoje sobre algo que eu acredito que esteja acontecendo muito, né? Que é a questão da ansiedade dos nossos corações, né? São dias incertos, né? São dias que, por mais que nós saibamos ou tenhamos ideia do que é certo na nossa cabeça, são dias de ansiedade. E eu quero compartilhar a palavra de Deus, que é eterna. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 4. Nós vamos ler o versículo 6 e 7. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, do versículo 6 ao versículo 7. O apóstolo Paulo falando aos Filipenses. Então vamos ver como a palavra de Deus ela é atual. Todo dia que acordarmos, a palavra de Deus será tão atual quanto foi escrita para nós. Então, a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bem? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela sua palavra, Pai. O Senhor sabe como cada servo teu, como cada pessoa está neste momento reagindo a toda essa situação, reagindo às adversidades e circunstâncias que nos foram apresentadas a viver. Queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor esteja tocando em cada coração, trabalhando em cada vida, em cada mente, em cada coração, e que essa paz do Senhor possa realmente entrar em cada família, possa entrar em cada coração, e que nós possamos ter a nossa mente preservada em Cristo Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como a sua mente está reagindo a esses dias que nós estamos vivendo? Pode ser que na sua cabeça você diga assim: para mim está tudo bem, eu estava precisando de umas férias mesmo, e para mim eu estou feliz de estar em casa, gosto de estar com a minha família. Pode ser que você esteja preocupado demais, não é? Pode ser que você esteja dizendo assim: eu não estou me sentindo confortável. Então você poderia classificar que está tudo sob controle, ou está um pouco fora do controle, ou talvez a ansiedade, né, de como e quando isso tudo vai se resolver, já te consumiu, talvez tirando o sono, tirando talvez seu apetite, tirando literalmente a sua paz, que há 2 semanas atrás você tinha muito bem guardada, você tinha muito bem firmada. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós não podemos dizer que esse vírus é uma ação maligna, mas nós temos que tomar cuidado para que essa situação não se torne em ocasião do inimigo para enfraquecer a minha e a sua fé. Cuidado, muito cuidado. E Paulo, ele aqui orienta os filipenses que não andassem ansiosos por coisa alguma,
mas como não andar ansioso por motivo nenhum da vida? É como dizer assim, você não fique ansioso por nenhum assunto, por nada, por nenhuma ocasião, fique calmo, não fique ansioso. Como? Qual é a resposta? Como não ter ansiedade? Como não ficar pensando como será o dia de amanhã? A resposta é única, irmãos. É ter fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida. Hoje nós temos mais do que nunca ter isso na nossa cabeça, no nosso coração. Eu preciso ter fé em Cristo Jesus. Porque se você vê os noticiários, se você ficar vendo as mensagens de WhatsApp, se você ficar vendo todo esse pavor, a sua fé será minada. Se para cada vez, um desafio para nós, se cada vez que você ouvisse uma mensagem contrária, você orasse ao Senhor e pedisse que aquilo fosse quebrado em nome de Jesus, e você lesse a palavra de Deus, aí você estaria combatendo o mal. Mas se você ficar o dia inteiro no WhatsApp, se você ficar o dia inteiro vendo a televisão, se você ficar o dia inteiro se apoderando desse pavor, logo você não vai ter fé para orar e você não vai ter mãos, olhos para abrir a palavra de Deus e ler aquilo que Deus tem para a sua vida. Muito cuidado, a prioridade continua sendo Deus, porque Ele é quem pode nos sustentar. Não são as más notícias, não são as circunstâncias, não são os índices. O nosso Deus, Ele continua mantendo tudo sob controle. Eu também tenho que manter a minha vida de oração em controle, a minha fé em Cristo. Não é falta de fé, querido, não é superar em fé, é ter a fé que salva, a fé que crê, a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar muito cuidado, são dias difíceis. Isso não significa que você não sabe a real situação que nós estamos. A irmã não viu o jornal, a irmã não vê as mensagens? Vejo, e você também tem que ver. Mas você tem que, cada vez que ver isso, você tem que, como embaixador de Cristo, ali onde você está, dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Não ficar expectativa e pensando assim: poxa, agora não tem mais jeito. Essa frase não pode vir da boca de um servo de Deus, porque nós sabemos o Deus em que nós temos crido. Você apenas passa dessa situação diferente de quem não sabe o poder do Deus que serve. Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, 4, do 8 ao 9, na versão internacional da linguagem de hoje, diz assim: quer abrir? Abra. 2ª carta aos Coríntios, 4, do 8 ao 9, diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes nós ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, olha aí, a saúde, a perda do emprego, olha quanta coisa, quantos inimigos se levantam do dia para a noite. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Quem é esse amigo que nunca nos falta? Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Passamos momentos difíceis, não está fácil, é uma ordem mundial, não está fácil. Mas isso não quer dizer que eu tenha que acreditar do dia para a noite que Deus não está no controle de todas as coisas, que Deus não há de suprir, que Deus não há de trazer a cura, que Deus não há de trazer o livramento. O nosso Deus, Ele é Deus soberano no céu e na terra. Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura, Ele é a cura, Ele é o médico dos médicos, mas Ele também é a cura. E Ele não há de trazer a cura? Vamos buscar ao Senhor, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos nos confessar diante de Deus, vamos nos submeter debaixo da mão do Senhor, para que Ele venha e resgate toda a nação, todos nós, o nosso coração. Mas para isso, precisamos manter a fé em Deus, plena confiança no Senhor, precisamos ter plena confiança em Deus. Separei aqui alguns exemplos na Bíblia, para que nós possamos refletir, que às vezes nós pensamos: poxa, mas pessoas venceram, mas foram momentos tão terríveis quando estamos passando. Irmãos, é muito difícil o ser humano ser privado. Você ouvir um não, aliás, tem alguns estudos aí, isso fica para os mais entendidos, que dizem que numa frase, se tiver um não, a pessoa não enxerga aquele não. Então pode escrever o N ou A, que a pessoa vai ler da mesma forma, ele acha que está tudo igual, porque na mente dele não enxerga o não. Então quando nós somos privados, seja lá do que for,
de conversarmos com o nosso vizinho, conversarmos com o nosso parente, virmos à casa de Deus, que eu acho que é o mais difícil para aquele que ama os atos do Senhor, ir ao mercado, ir ao shopping, fazer as suas coisas. Muito difícil. Mas nós temos que ver que existiram servos de Deus que passaram coisa muito pior. E eles não negaram sua fé. Eles não ficaram propagando pavor, muito pelo contrário. Ao pavor eles mostraram o tamanho do seu Deus. Então vamos ver aqui um dos exemplos mais conhecidos de todos, não é? Que é Daniel na cova dos leões. Olha só. Daniel, ele simplesmente foi apresentado uma situação muito terrível à sua vida, porque qual foi o erro de Daniel? O erro de Daniel, aos olhos deles, era simplesmente ter buscado ao Senhor. Eles falaram que ninguém mais poderia fazer orações que não fossem, proclamadas aos deuses que eles próprios determinaram. Mas Daniel, ele não se acovardou. Vamos ver qual foi a reação de Daniel? Ele não teve medo, não teve pânico, não se escondeu, não se acovardou. A atitude de Daniel foi de uma pessoa que tem a mente boa, a cabeça boa, Foi um espírito de pessoas que têm espírito excelente, pessoas que têm a vida espiritual na presença do Senhor, que tem algo muito importante que é um fruto do Espírito e você não encontra em outro lugar. Chama-se domínio próprio. Foi apresentada essa situação terrível a Daniel. Daniel viu que foi feito o decreto. O que Daniel fez? Ele manteve a sua cabeça em ordem, seguiu tranquilamente a sua vida. Vamos ver lá? Daniel 6, versículo 10. Quer ver o que Daniel fez? Olha lá, Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como ele já costumava fazer. Continue orando ao Senhor, continue lendo a palavra de Deus, continue buscando ao Senhor nesses dias, e lembre-se, diga ao medo, diga ao pavor, diga à ansiedade, diga todo espírito maligno, tudo aquilo que estiver acabando com a sua mente, com o seu poder de raciocínio, com a sua paz no coração, diga a ele o tamanho do seu Deus. Diga, meu Deus, ele não está morto, o meu Deus ressuscitou e o meu Deus está aqui comigo. Eu não posso me apavorar. Como, pois, vou me apavorar com as coisas dessa vida? Existem pavores muito maiores que nós, se fôssemos realmente nos apavorar, seria com a eternidade. O que é comparado com o terror eterno, os momentos de aflição desta vida? Nada, nada. São momentos em que nós passamos e nós precisamos pedir a Deus refrigério. Refrigera minha alma, Senhor. É como se você tivesse um turbilhão e o Senhor vem e refrigera sua alma. Calma, calma. Eu disse que estaria com vocês todos os dias. Eu não falei? Por que duvidar da palavra de Jesus? Se Ele está com você, que mal pode acontecer a você? Creia em Deus. E Daniel, com a fé no Senhor, com a cabeça equilibrada, qual foi o desfecho dessa história? Daniel falou, eu vou continuar orando ao meu Deus, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Daniel vai e ora ao Senhor, seus inimigos viram que ele estava orando pela janela, jogam Daniel na cova dos leões. E agora? Será que Daniel sobreviveu? Será que Daniel não deveria ter parado de orar? Será que Daniel não deveria ter pensado que Deus não iria salvá-lo? Vamos lá? Daniel 6, 21, 22. Então Daniel falou no dia seguinte, o rei chegou lá com medo, meu Deus, mas ele gostava de Daniel, mas como é que é voltar atrás? Daniel, será que o seu Deus te livrou? E aquele homem que teve fé em Deus levanta sua voz e diz, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem nenhum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Teve fé? Qual foi o desfecho? Ele viu a glória de Deus. Nós precisamos continuar confiando em Deus. Se ele tivesse se acovardado, se ele tivesse se enchido de pavor, ele seria jogado do mesmo jeito na cova dos leões? Como seria essa história? Mas o Senhor permitiu que o servo dele vivesse na fé, vivesse ali nesse momento, para que eu e você, hoje, talvez para este momento o Senhor nos preparou, para nós olharmos e talvez nos acharmos numa cova. Não posso sair, não posso fazer as coisas.
como está a minha fé em Deus? Vamos ver um segundo exemplo, muito próximo aqui, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os amigos de Daniel simplesmente não se submeteram ao quê? Adorar o rei, os seus deuses, sua imagem que fizeram para ser adorada. Qual era a sentença? Ser jogado numa fornalha de fogo ardente. E logo eles foram sentenciados o quê? A morte. Uma fornalha de fogo ardente, a qual aqueceram 7 vezes mais do que já era de costume. Já não estava bom, tinha que aquecer mais para eles. Queridos, às vezes nós pensamos que algo é ruim, mas quando chegamos perto a gente sente que o calor é muito maior, o pavor é muito maior. Não estou desmerecendo o medo e o pânico, o pavor de ninguém. O que eu estou fazendo é enaltecendo a grandeza do nosso Deus. O que eu estou nos trazendo à lucidez é que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque Jesus já levou sobre si toda a enfermidade. Você crê que naquele dia estava o coronavírus lá na cruz? Estava. Toda a enfermidade, todo o castigo, tudo foi o Senhor levou sobre si. Esse dia já existia para o Senhor. Para nós que somos simples mortais, ele está acontecendo hoje. E se o Senhor nos permitir, vai existir o amanhã. Mas ainda assim, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, qual foi a reação desses homens? Olha, se vocês não se prostrarem quando tocar aqui a trombeta, serão jogados na fornalha. Dá mais uma chance, vamos lá, toca. Será que eles fizeram o quê? Será que eles correram? Será que eles saíram desesperados? Será que eles ficaram... O que passou na cabeça desses homens? Não é? O que será que a gente pode hoje pedir a Deus que esteja nas nossas cabeças? Hein? Vamos lá, Daniel 3, vamos ler do 16 ao 18. Vamos ver qual foi a resposta desses homens, né? Vamos ver a resposta de pessoas que realmente depositaram sua fé em Deus. Então aqui no 15 para a gente entender, né? Daniel 3:15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o que esses homens responderam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, nós não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos nem aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que fé, que confiança, que homens de fibra. Nós precisamos seguir esse exemplo. A fornalha está pronta, a situação está aquecendo. O que eu vou fazer? Antes de tudo, quem é o meu Deus? Antes de tudo, quem é o meu Deus? Antes de tudo, a quem eu sirvo? Antes de tudo, irmãos, nós somos submetidos a situações na vida em que nós às vezes esperamos um sim de Deus e Ele diz não, mas Ele não deixa de ser Deus. Cantamos, né, tão belamente, em nome de Jesus, já voltamos a cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Está tudo certo, está tudo no lugar exato, porque até quando Deus diz não, é bênção para as nossas vidas. Por mais que nos doa, por mais que nos fira na hora, se é de Deus é perfeito. Talvez até o meu sim como ser humano possa ser imperfeito, mas o não de Deus não. Então esses homens disseram isso: olha, rei, nós não podemos pecar contra o nosso Deus, porque com você, se a gente ficar do seu lado, pode ser que tudo dê errado, mas se nós ficarmos do lado de Deus, não tem como dar errado, não tem como sair do trilho as coisas, porque Ele é perfeito. Então faz o seguinte, estamos todos sob controle, nossas vidas estão nas mãos de Deus. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Deus não quiser nos livrar, amém também. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Depois de uma palavra tão bonita assim, de impressionar, nos impressiona, a gente pensa que o rei vai dizer: não, então tá bom, vai, eles não vão mesmo se prostrar, cada um volta para sua casa e a vida segue. Mas não foi o que aconteceu. Esses homens foram jogados
numa fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais, para que eles vissem quem era o rei. E mais, estava tão quente que os homens que estavam em volta e os lançaram foram queimados. E agora? Se nós fôssemos dar um conselho meramente humano, a gente diria o quê? Aí, tá vendo? Custava nada, né? A pessoa abaixava a cabeça, podiam ter fugido, né? Enquanto estava esse período aí de adoração, não se esconderam, agora estão na fornalha, o que adianta? Vamos ver o que acontece? Vamos lá? Eles são lançados. E o rei vai olhar o que tinha acontecido com esses homens. Guarde na sua cabeça, Deus recompensa a todos nós. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque a Deus e Ele há de recompensar a sua vida. Olha só, Daniel 3, do 25 ao 28. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes, nem vos chamuscou os cabelos da cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha, o rei, ele pegou e chancelou, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, proferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Que homens, né? Que experiência com Deus. Nós vamos passar por essa prova, irmãos, sem cheiro de fumaça. Vamos passar sem nenhum tipo de, lembranças, mas se continuarmos, se permanecermos firmes na presença do Senhor. Queridos, em meio a momentos difíceis é importante que, em primeiro lugar, então, mantenhamos a nossa fé em Deus. Vamos crer que o Senhor está no controle, vamos continuar crendo que Deus pode todas as coisas, vamos continuar lembrando que o nosso Deus é soberano no céu e na terra, vamos continuar lembrando que para Deus nada é impossível, para o homem é impossível, para Deus não é. É milagre? Então não precisa da ação humana, precisamos de Deus. Se Ele quiser se utilizar do ser humano para fazer, Ele faz, mas se Ele não quiser também, Ele faz, Ele é Deus. O que nós precisamos ter aquecido é a nossa fé em Deus. E em segundo lugar, vamos pedir a Deus domínio próprio, para que a ansiedade desenfreada não nos leve até ficarmos doentes. A pessoa se livra de uma doença, mas ela fica tão ansiosa, começa a faltar o ar, fica ofegante. Às vezes pode até criar algum tipo de pânico, porque não vê saída. Eleve os seus olhos para os montes. Lembre-se que do socorro, nosso socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Saia, respire, pense: meu Deus, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Não fique ali sufocado em pensamentos que são contrários à fé em Deus. Quais são os pensamentos contrários à fé em Deus? Vai acabar tudo, não vai dar certo nada, vai morrer um monte de gente, porque eu não estou vendo saída. Querido, se é para olhar com os olhos carnais, a gente realmente não vai enxergar a bênção de Deus. É necessário que nos aproximemos diante de Deus com fé. A gente tem que se aproximar dele, mas é com fé. Peça a Deus ajuda, se cuide, peça ao Espírito Santo de Deus que console o seu coração. Davi, falando sobre a ansiedade, no Salmo 94, 19, ele diz assim: nos muitos cuidados dentro de mim que se multiplicam, as suas consolações me alegram a alma. O salmista estava ali, com um monte de assuntos para ser resolvidos, um monte de gente armada atrás dele, e o coração dele começou a se encher de cuidados, de coisas que ele precisaria fazer e não teria como. E aí o Senhor diz: as tuas consolações, elas me alegram, Senhor. Davi, ele enxergou que em meio a todo um caos existe um Deus que tem poder para consolar os corações.
Talvez mensagens que você receba na hora te refrigera, na hora te acalma, mas acabou o culto em grupo, acabou o vídeo, de repente você se vê sozinho de novo. E com aquelas índices, com aquelas histórias, com as coisas, com tudo que está acontecendo no mundo. E o pavor aparece novamente. É nessa hora que você tem que se levantar como servo de Deus e dizer: aqui não. Aqui tem um servo de Deus e este Deus é o Deus vivo. Eu sei em quem eu tenho crido e todo pensamento que vai me fazer ficar com a cabeça cheia de frustração, cheia de medo, de pânico. Não faça isso, queridos. Isso pode levar tanto a doença física quanto espiritual. Doença física, a pessoa pode entrar até em depressão. Quantas pessoas estão com pensamentos terríveis esses dias? Porque a cabeça não para, né? O que parou foi o direito de ir e vir ali, de se expandir, porque nós temos que nos controlar. Mas em como está o seu espírito? Pedro, nos falando sobre ansiedade, ele nos fala para sermos nestes momentos sóbrio. Olha só, seja sóbrio. Tem uma hora que você mesmo tem que olhar para você: peraí, estou demais. O que é isso? O Senhor não me deu espírito de covardia? Então é na ousadia do Senhor que eu vou manter a minha fé, vou fazer o que o governo está pedindo, mas eu tenho que manter a minha mente saudável, sóbrio, vigilante. Até onde isso está trazendo ao seu coração? Desespero. Até onde isso está trazendo ao seu coração? Pânico. O mesmo Deus, espera pois o Senhor, confia nele, mas ele fará, resistindo firmes na fé. Irmãos, quando tudo isso passar, nós precisamos estar firmes na fé. Vamos ler? Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do 6 ao 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 9. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a ansiedade, toda. Minha irmã, minha ansiedade hoje é pânico da saúde, como é que vai acontecer? Minha ansiedade de não ver meus parentes, minha ansiedade de não poder ir na casa de Deus, minha ansiedade de não saber se eu vou voltar e vai ter emprego, minha ansiedade de não saber se eu vou ter dinheiro para pagar as contas. Lance essa ansiedade na mão do Senhor, diga: Senhor, a sua palavra me disse que era para eu lançar. Então, Pai, eu estou lançando aos seus pés essa ansiedade, porque eu sei que Deus tem poder para resolver. Lançando sobre ele toda a ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O mundo inteiro está passando isso e nós precisamos pedir a Deus que nós estejamos sóbrios, vigilantes, resistindo firmes na fé, sabendo que o nosso Deus é poderoso, sabendo que o nosso Deus está no controle e que em nome de Jesus todo esse mal irá cessar. Nós precisamos ter fé, creia em Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Pedir que o pastor Bento venha, faça uma oração, nos dê a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que a nossa fé continue firme no Senhor, na sua palavra. Tu és maravilhoso, recompensa com a serva, Senhor, que nos abençoou com essa palavra e com certo abençoará todos aqueles que assistirem esse vídeo, que possam ser alcançados pelo encorajamento, pela dica certa e que haja um mover de Deus no sentido que nós sejamos voltados para Ti, confiantes em Ti, consolados por Ti, guardados por Ti. Ao Senhor a honra, a glória e toda exaltação. Tem misericórdia, Senhor, do mundo. Quando esse momento passar, que nós possamos sair fortificados, sairmos pessoas melhores. Nos ajude, Senhor, a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Amém.